União. Bolsonaro está descobrindo, Fabíola, da maneira mais constrangedora, que pedestal não tem escada. Até 31 de janeiro, ele era superior hierárquico da Polícia Federal. Decorridos 3 meses, ele despencou para uma posição constrangedora e surpreendente até. Constrange porque ele recebe da Polícia Federal o tratamento de um réu suspeito de roubo de joias. E surpreende porque a suspeita está amparada em indícios fornecidos pelo próprio Bolsonaro, pelo próprio investigado. No caso desses 3 estojos com joias sauditas, que são estimados em 18 milhões de reais, é muito dinheiro, o Bolsonaro se tornou uma caricatura burlesca dele próprio. Ele mentiu mal, primeiro ele negou que tivesse recebido o presente, depois ele foi pilhado, devolveu um pacote, flagrado novamente, foi constrangido a devolver o segundo embrulho que ele tinha escondido na propriedade do amigo, do Nelson Piquet. Antes de fugir para a Flórida, ele patrocinou, como já disse, 8 tentativas de resgatar o estojo com diamantes que ele jurou que desconhecia e depois admitiu que se destinavam a Michele Bolsonaro. Se ele desejasse incorporar o patrimônio da União, bastaria um ofício, bastaria seguir a orientação dos fiscais. E na seleção do elenco de apoio, o Bolsonaro agiu como um suicida didático, ele se cercou de militares, o ministro Almirante, que contrabandeou as peças masculinas, o tenente flagrado no raio-x com as joias femininas, o coronel, ajudante de ordens, que coordenou o plano de resgate da muamba milionária, o sargento palaciano, que foi tentar dar uma carteirada e foi mal sucedido na alfândega. O Bolsonaro, ele se revelou um malfeitor didático. Ele deixou tantas pistas que parece que ele estava movido pelo desejo autoconsciente ou inconsciente de ser flagrado. Foi como se ele quisesse desvendar os crimes cometendo esses crimes. Então, pelo que me disse ontem um delegado da Polícia Federal, a PF está trabalhando com 3 imputações. A avaliação é de que o peculato já está caracterizado. E pode haver também corrupção e descaminho. Os 2 primeiros crimes, peculato e corrupção, sujeitam o investigado apenas de 2 a 12 anos de cadeia. E o terceiro, o descaminho, se for caracterizado, 1 a 4 anos de cadeia. A PF armou, Fabíola, um cerco por Bolsonaro. Marcou para esta quarta-feira 10 interrogatórios simultâneos, em salas diferentes. Então, além do Bolsonaro, a Polícia Federal vai ouvir, por exemplo, o Mauro Cid, que é o ex-faz-tudo do Bolsonaro, que chefiava a ajudância de ordens dele, e o ex-chefe da Receita Federal, o Júlio César Gomes, que também interveio para tentar liberar essas joias. Então, sem mandato e sem blindagem, Fabíola, sem a blindagem do antiprocurador Augusto Aras, o Bolsonaro virou um personagem constrangedor. Ele constrange mais pelas perguntas que ele vai ser obrigado a ouvir dos delegados do que pelas respostas que ele não será capaz de fornecer. Olha, o Bolsonaro está orientado no sentido de descaracterizar isso como peculato, como crime de peculato. Vale dizer, ele se apropriou, ele teve o ânimo, a intenção de proprietário. Isso ele precisa descaracterizar. Então, qual é a conduta que ele pode ter? Primeiro é silenciar, ele não vai, porque ele precisa bater nessa versão, amarrar essa versão dentro do inquérito. A lembrar que o inquérito é destinado, o destinatário do inquérito é o Ministério Público. Por quê? Porque a opinião, se houve ou não crime, é do Ministério Público. Então, o relato dele hoje vai ser todo de olho no Ministério Público, para descaracterizar isto como crime. Mas essa história que ele vai ter que mudar, porque ele está dizendo, olha, isso foi registrado, então não tive nenhuma intenção de fraudar, de me apropriar, isso eu via como presente. Não é assim. No jargão policial, uma coisa é fria, essa é a expressão, é o jargão, quando ela não tem origem. O que o Bolsonaro fez? Fez o registro para garantir a origem, ou seja, ele, volta ao jargão policial, esquentou as joias, tentou esquentar. Para quê?
para ter disponibilidade para vender e etc. Por quê? Porque aí ele vai sempre dizer: eu tenho a origem, eu tenho o registro. O jogo é esse. Ele registrou tardiamente. Para quê? Para fixar uma origem disso. Agora, está difícil para ele. A lembrar, por último, Fabiola, Josias, uma coisa: no nosso sistema processual penal, o acusado, o suspeito e, no processo, o réu, o acusado, ele pode mentir, porque no direito brasileiro, ao contrário do direito europeu e norte-americano, a mentira no direito brasileiro só é punida quando se relaciona a testemunha. Testemunha não pode mentir. Agora, no direito brasileiro, réu, acusado, imputado, pode mentir, inclusive descaradamente. E o Bolsonaro vai mentir hoje. As irregularidades saltam da escrituração dos gastos do cartão corporativo do Bolsonaro como pulgas no dorso de um vira-lata sarnento. Cada vez que o jornalismo aciona sua lupa, encontra irregularidades saltitantes, né? Ao pendurar aí pelo menos R$ 754 mil em gastos de campanha no cartão presidencial, o Bolsonaro cometeu ilegalidade dupla, né? Primeiro porque ele empurrou para dentro da contabilidade da presidência despesas que, em tese, relacionadas à campanha, motociatas, comícios, deveriam ser pagas com verbas do fundão eleitoral, que, aliás, verbas bilionárias, né? E, de resto, ele pagou em duplicidade diárias, refeições, para pessoas que já estavam com esse tipo de despesa espetada no bolso do contribuinte. Eram seguranças, policiais destacados para acompanhar os eventos de campanha do presidente. Evidentemente, esses deslocamentos já foram custeados com verba pública, inclusive as refeições. Não é a primeira vez que a delinquência ganha as manchetes. Revelações anteriores levaram o TCU a abrir auditoria sobre o uso e, sobretudo, o abuso do cartão corporativo do Bolsonaro. Se for criteriosa, essa investigação do TCU há de produzir como resultado o ressarcimento aos cofres públicos. E aí convém, Fabiola, acompanhar com muito cuidado os desdobramentos dessa investigação do TCU para evitar uma esperteza, né? Não seria tolerável que a devolução do dinheiro fosse atribuída ao Partido Liberal, do antiliberal Valdemar Costa Neto, né? Porque aí o buraco ia ser tapado com verbas públicas do fundo partidário. E seria uma segunda ofensa, um segundo tapa na cara do contribuinte. O correto é impor esse ressarcimento ao Bolsonaro. Ele que venda lá um dos imóveis que ele comprou com o dinheiro da rachadinha e dá para pagar e ainda sobra um troco. Qual?